Novo zagueiro é opção para o Inter. Tem possibilidade de negociação na Europa e boa notícia sobre o jogador de seleção. As principais notícias do mercado da bola: tem zagueiro, tem volante, tem atacante. Depois da vinheta. Vem comigo! Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal te trazendo as últimas, as mais quentes, as mais importantes informações do mercado da bola do Inter. Enquanto a janela tá fechada, tá rolando o Mundial de Clubes, o Colorado se prepara para fechar contratações. Já tem o Benítez contratado, vai se apresentar com os demais jogadores. E tem mais. A primeira informação desse vídeo vai agora. O Inter quer anunciar até 2 reforços no começo da próxima janela de transferências, que vai se abrir depois do Mundial de Clubes. Então as movimentações vão acelerar nessa e na próxima semana. Me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, te inscreve no canal, te liga depois desse vídeo, lá na descrição tem o link para Amazon.com, compra o que você quiser e ganha frete grátis entrando pelo meu link, porque a Amazon é minha parceira por aqui. E bora para as informações a partir de agora. Vamos começar esse vídeo com Rafinha Alcântara. Por que eu tô falando de Rafinha Alcântara? Porque o Internacional sempre tem nesse jogador um nome especulado. Muitas vezes nem tanto a partir do Inter, mas a partir do mercado, a partir da intenção de torcedores, a partir de grandes situações que acontecem nos bastidores. O que acontece em relação ao Rafinha Alcântara? Ele estava no futebol do Catar e está livre, então para contratar ele não precisa negociar com clube nenhum. Ele está com 32 anos, se você não lembra, é aquele que passou pelo Barcelona, passou pelo Paris Saint-Germain, irmão do Thiago, filhos do Mazinho, tetracampeão com a seleção brasileira. Passou pela seleção também o Rafinha, se não me engano. Mas a situação sobre ele é a seguinte, ó. O Inter e o próprio mercado da bola desconfiam da condição física hoje do Rafinha. Ele tá com 32 anos, não é um jogador tão veterano assim, mas ele é um jogador que não tá em alto nível de competitividade há muito tempo. Ele não faz mais de 30 jogos numa temporada desde 2021. Então o Inter não vai se movimentar para contratar o Rafinha, ele tá descartado. O Inter desconfia da condição física dele, da condição de intensidade dele, da competitividade dele nesse momento da carreira. Não tem negociação, não está nos planos, exceto aconteça uma grande mudança. Essa é a informação. Por falar em meio-campista, outro jogador que o Inter está tirando o time de campo é sobre Vinícius Zanocelo, jogador do Santos, de 24 anos, que voltou de empréstimo do Estoril de Portugal. O Inter está tirando o time de campo por esse jogador porque o Santos não mostrou interesse em emprestar o atleta. O Santos quer apenas vender o Zanocelo. E a primeira opção dele é seguir no futebol europeu depois de ter passado pelo Estoril. Por esses dois motivos, o Inter tira o time de campo. Pode ser um recuo estratégico, aconteceu tantas outras vezes? Até pode. Mas hoje essa negociação tá muito fria, tá lá na última caixinha de meio-campistas, tá? Não tá para acontecer, não é um dos nomes que vai ser anunciado na próxima semana ou que o Inter espera acelerar para fechar o Zanocelo. É uma situação que pode seguir acontecendo a partir de outros movimentos que o Inter pode fazer no mercado da bola. O Zanocelo tende a voltar para o futebol europeu, essa é a expectativa. Um jogador que está em pauta no Inter, que é uma situação que pode evoluir sim, é o atacante Vitinho. E esse Vitinho não é aquele que já passou pelo Inter, pelo Flamengo, que estava lá no mundo árabe, e também não é o Vitinho que já está no Inter. Porque esse o Inter tem um acerto para ele ficar, basta a situação do regulamento da FIFA lá em relação à guerra. Esse novo Vitinho tem 24 anos e atua no San Luis do México. É um jogador da base do São Paulo, que foi para o São Luís, é um ponta, ele é canhoto. Ele não é um jogador de muitos gols, mas ele é um cara que dribla, que tem velocidade e tal, muito bem avaliado nos bastidores do Inter. Ele foi oferecido para o Internacional, o Inter ficou de dar retorno e está inclinado a iniciar uma negociação. Ouvi
que o Inter olha, gostou bastante da condição do Vitinho. Fato é que é um jogador que está entregue ao mercado brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O Juventude tentou contratar esse atleta e não conseguiu, agora, nessa janela. O Red Bull Bragantino demonstrou interesse nele também para contratar agora. O Atlético São Luís impõe a seguinte situação: libera o Vitinho por empréstimo, desde que o clube que contrate pague pelo empréstimo. Não vai ser um empréstimo gratuito. O Inter teria que pagar um valor para o empréstimo desse jogador. Empréstimos normalmente não são tão caros, né? O próprio Carboneiro custou menos de 2 milhões de dólares, mas tem que pagar o empréstimo para o São Luís e mais assumir o salário do Vitinho. Não é uma situação impossível. Como o Inter avalia positivamente esse jogador, é uma situação que pode acontecer. Depende dos movimentos de mercado. Por exemplo, o Bragantino tem uma situação financeira muito boa. Caso o Bragantino, impulsionado pela Red Bull, invista, resolva pagar por ele, bom, daí o Inter não vai ter como concorrer um valor muito mais alto que o Bragantino pode fazer para comprar esse atleta. Mas eu te diria que em relação ao Vitinho, diferente do que acontece com o Zanocelo, é uma negociação que a gente tem que seguir atento. É um jogador que está em pauta, é um jogador que pode avançar nos próximos dias para ser contratado. Eu falei nesse vídeo ainda sobre negociações com a Europa, né? Tem um novo zagueiro no mercado. Não é um jogador que está propriamente em negociação com o Inter, mas é um cara que poderia estar em pauta a partir da colocação dele como alternativa de negócio. Eu estou falando de Otávio, zagueiro do Porto. Ele tem 23 anos. O Porto fez uma campanha horrível no Mundial de Clubes. Vai mudar muita coisa por lá. Tem protesto da torcida. Aquele que foi auxiliar do Miguel Ángel Ramírez no Inter, o Martin Anselmi, que era o técnico do Porto, está sendo demitido. Vai ter muito jogador que vai sair. Entre os atletas que vão ser negociados está o Otávio. O Otávio é base do Flamengo, não atuou muito no Brasil, foi para Portugal, passou por alguns clubes e está no Porto. É um zagueiro bastante forte, a condição física dele é muito avantajada, ele mede 1,88 m. É um jogador que se enquadra nas características do que o Inter está procurando. Um jogador seguro, um jogador experiente, tá? O Porto, segundo o jornal Record e o jornal A Bola, ambos tratam desse assunto, está disposto a liberar o Otávio por empréstimo para outro clube. Resta saber se o Inter vai se movimentar, é um novo zagueiro que está no mercado. Tem notícia também sobre Arthur Melo. Antes do fim desse vídeo eu quero te falar sobre Arthur Melo. Volante com passagem pela seleção brasileira, aquele que começou no Grêmio, lembra? Depois foi para o Barcelona, hoje os direitos dele estão com a Juventus e a carreira dele na Europa não está sendo nada boa. Já foi emprestado para vários clubes, Fiorentina, agora por último para o Girona, e depois do fim do contrato, o Girona diz que não vai comprar os direitos desse jogador. Ele volta para a Juventus. E a boa notícia é, a Juventus está disposta a facilitar a saída do Arthur Melo para um novo empréstimo, inclusive para clubes brasileiros. Essa é a boa informação que eu te trago aqui nesse vídeo, pensando na possibilidade desse jogador reforçar o Inter. Por quê? Eu me lembro que há algum tempo o Guerrinha da Gaúcha falou que ele era alvo do Inter, eu fui atrás, confirmei, e o Inter gosta muito desse jogador, especialmente pela relação que o Roger tem com ele, da época que o Roger trabalhou no Grêmio. O Inter está atrás de volantes e o Arthur Melo seria um jogador que causaria impacto imediato. Não tem hoje uma negociação avançada para contratar o Arthur Melo, não vai anunciar esse jogador em breve, mas é uma situação que pode avançar a partir dessa informação positiva que eu te trouxe nesse vídeo. Dá para lembrar também que o Arthur Melo chegou a cogitar voltar ao Brasil. Ele negociou com o Santos no começo desse ano. Então podia ser uma possibilidade. Quem sabe resolveu voltar ao Brasil, viu que mais uma vez deu errado na Europa, quem sabe pode pintar em Porto Alegre para atuar pelo Inter. É claro que ele é um ídolo do rival, né? Ídolo do Grêmio. Ganhou 2017 a Libertadores, era o titular, o Arthur. Mas a relação dele com o clube não ficou tão forte assim, tanto que existe essa possibilidade, quem sabe, dele jogar no Inter. Você aceitaria Arthur Melo no meio-campo do Internacional? Coloca nos comentários desse vídeo aí
se você acha que isso pode acontecer, se você gostaria que isso acontecesse e se você acha que é um bom reforço para o Inter. Portanto, eu te falei da chance da investida no Otávio, zagueiro do Porto, que está no mercado, da negativa ao Rafinha Alcântara, Zanocelo muito frio, Vitinho esquentando e a possibilidade do Arthur Melo. Tá bom, né? Muita informação. Me deixa o teu like então, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações que daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!